Temos livre-arbítrio? Deus é presciente? Caso as duas respostas sejam afirmativas, uma não anula a outra? Essa é uma pergunta muito boa. Essa pergunta me foi feita há 40 anos atrás, no interior do Pará, numa reunião que eu fui com Alberto Almeida. E foi a partir dessa pergunta que eu me dediquei a tentar estudar para encontrar a resposta dela. E vou tentar encontrar o que eu descobri. A resposta que eu descobri é a seguinte: sim, nós temos livre-arbítrio. Mas Deus não sabe de tudo? Pois é. Vamos tentar estruturar a lógica da coisa. Quando eu vou reencarnar, eu não sei se eu vou me suicidar ou não. Eu não sei. Não sei. Mas eu tenho certeza que eu não vou. Por isso que eu venho. Eu venho porque eu tenho certeza que eu vou dar certo. Você tem certeza que ele não vai se suicidar? Tem. Então, manda ele vir. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Por isso que eu estou na encarnação, para ter êxito. Mas o meu mentor, ele não tem tanta certeza assim, não. Porque analisando as minhas fragilidades, conhecendo as características que eu tenho, ele diz: eu não tenho muita certeza que ele não vai se suicidar. Eu acho que vai. Porque ele é muito frágil e, pelo que está planejado, ele vai enfrentar a mesma doença de novo. Ele não vai suportar. Pelo que eu vejo na minha leitura, não vai. Mas a gente está aqui para fazer. E se ele fracassar, não tem problema, porque ele veio na crença de que ele pode vencer. Então, vai ser útil para ele. Nós vamos apoiá-lo, vamos fazer. Ele tem condição de superar, senão não teria vindo, ele tem condição. Mas, pela lógica que eu vejo, não vai. Eu tenho mais convicção de que ele vai se suicidar de novo do que não vai. Mas o meu mentor, ele tem o mentor dele. O mentor do mentor dele diz assim: não, da onde eu vejo, realmente tem essa perspectiva de que ele realmente possa se suicidar. Existe isso. Mas existe algo que o mentor, que no caso é meu protegido, não está vendo, que ele vai passar por uma experiência anterior a essa e ele tem dentro dos arquivos de memória dele a chance de acessar um aspecto da sua coragem espiritual que vai lhe dar força para passar. E o mentor do mentor diz: parece, né? Mas eu tenho quase certeza de que ele não vai. Vai passar por uma crise muito forte. Mas pelo que eu analiso do meu saber, ele não vai. Mas o mentor do mentor diz: não, não é isso não. Vocês estão considerando apenas algumas variáveis, mas eu conheço variáveis do psiquismo dele que vocês não veem. Eu consigo entrar na profundeza do eu dele. E lhe digo que ele não vai conseguir escapar. É bom que ele ache que ele não vai reencarnar, se suicidar. É bom que ele faça isso, porque ele vai tirar uma lição disso. Mas eu observo aqui, o cenário das possibilidades é muito frágil. Então, ele vai se suicidar. Então, como você vê, o mentor que conhece algumas coisas tem a ideia de que ele vai se suicidar. O mentor do mentor, que sabe mais do que o primeiro, acha que não. Mas o mentor do mentor do mentor, que sabe mais ainda do que os outros dois, considera que sim, que ele vai. E se você for subindo nessa escala, cada grau de evolução tem cada vez mais variáveis, mais informação para analisar o comportamento humano. E Deus, que está no plano absoluto, sabe tudo. Então, se ele sabe tudo, para Deus, o futuro e o passado são o presente. Só que Deus é o absoluto. E o nosso problema é a gente querer, como pequenos que somos, querer entender Deus. É o pequenino querendo entender o grande. Como nós não temos condição de entender, a gente acaba tendo dificuldade de trabalhar esses conceitos. Mas,
considerando a leitura daquilo que a doutrina espírita nos dá, como a gente não pode investigar a natureza íntima de Deus e nele reside, portanto, a inexistência do tempo, passado e futuro são presentes, ele enxerga todas as coisas, mas ele é o absoluto. O meu mentor também tem dúvidas. O mentor dele também não tem certeza, por causa do livre-arbítrio, do imponderável. Só aquele que tem todas as variáveis do problema pode dizer aquilo que vai acontecer. De maneira mais prática, se uma pessoa pega um dado na mão e diz, eu vou jogar esse dado, qual é a face que vai cair? Pode ser uma das 6. Mas uma pessoa mais instruída assim, me diga qual é a velocidade que você vai jogar e qual é a massa do dado e eu te digo qual vai cair com grande chance de acertar. O outro diz, não, tenho mais variáveis, eu quero a massa, o coeficiente de elasticidade, a resistência do ar, para poder fazer o cálculo correto. O outro pede mais variáveis, ele quer a massa do dado, a resistência do ar, o coeficiente de atrito, o impulso da mão, a gravidade, em que altura a gente está, qual é a densidade do ar. Quanto mais variáveis eu conheço, menos probabilístico e mais determinístico se torna um evento. Como Deus tem todas as variáveis do problema, quando você joga o dado e diz, vai cair a face número tal. Porque ele tem todas as variáveis. Como os espíritos não têm, e nós não temos nenhuma dessas, para nós fica um processo que ainda vai passar pela decisão do meu livre-arbítrio. Então, nós temos livre-arbítrio na camada das nossas existências. E como Deus está muito longe, não adianta a gente querer entender a natureza intrínseca de Deus. Entender a nós e os nossos mentores, que são a camada mais imediata, onde o tempo existe, o livre-arbítrio existe e o esforço da criatura está marcado dentro de todas essas questões. O problema é nós, que somos o chamado limitado, queremos entender o absoluto.